Olá, amigos e amigas. É com alegria que nós começamos a gravar mais um vídeo, esperando que a mensagem seja útil para todos nós, para que nós reflitamos sobre aquilo que Jesus veio nos trazer, aquilo que os Espíritos nos trazem, para que nós façamos da nossa vida uma vida melhor. O tema para esse vídeo é Internet veloz e mente vagarosa. Achei bastante interessante esse artigo para que a gente faça algumas reflexões sobre ele. Diz assim, que nos tempos de desenvolvimento tecnológico incessante e revolucionário, nos tempos da velocidade da informação e da conectividade em tempo real com o mundo todo, é necessário pensar se tudo isso realmente está sendo utilizado em favor do desenvolvimento humano, ou se é apenas mais uma distração criada pela alma imatura do homem terreno. Sim, pois se pouco ou nada nos acrescenta como espíritos no que diz respeito ao nosso progresso moral, ao nosso melhor comportamento, de que nos adianta? Esse artigo ele foi escrito há 10 anos atrás. E nesses 10 anos que se passaram, houve uma mudança revolucionária também, muito embora seja apenas uma década. E hoje nós observamos que a internet ela está presente na vida de quase todas as pessoas. E nós vemos que ao lado de informações preciosíssimas, o que nós temos de coisas que não trazem nenhuma ajuda, que só nos fazem perder tempo, é muito grande mesmo. Por isso que o artigo ele se torna atual em função de nos fazermos pensar o que temos feito com esse conhecimento extraordinário criado pelo homem, pela sua inteligência. De que nos adianta ter a facilidade no acesso à informação se não sabemos o que fazer com ela? Porque a internet não é somente para usarmos as redes sociais, por exemplo, para sabermos a vida das pessoas, para colocarmos a nossa opinião, muitas vezes rancorosa, a respeito de um assunto que seja, um assunto político, um assunto de futebol. O que nós temos feito com essa informação, com essa facilidade? De que adianta ficar sabendo de tantas e tantas coisas se não sabemos selecionar o que eu quero e o que eu não quero para mim? Então a internet veloz é inútil se a mente for vagarosa. O que muitas vezes costumamos repetir em palestras, né? Que o conhecimento ele é extremamente importante, mas o conhecimento somente em si não nos transforma em pessoas melhores. O que temos feito com o conhecimento que temos? De que forma nós o temos usado? Lembrando que grandes invenções da humanidade foram criadas com um intuito. E depois, com o passar do tempo, foram usadas para outras situações. Uma das que mais chama a atenção, por exemplo, é justamente a invenção do avião, né? O avião ele foi inventado no começo do século passado, 1906 mais ou menos, 1910, 1905, e deixou todo mundo maravilhado. Realmente uma invenção extraordinária. Mas ele acabou sendo usado na Primeira Guerra Mundial para jogar bombas em cima de pessoas e de cidades. Ou seja, houve um desvirtuamento daquela invenção. E outras, muitas nós vemos também. E é o caso da internet. Então, com as chamadas fake news, né, que são postagens mentirosas, existem até processos no próprio Superior Tribunal Federal com relação a esse tipo de situação. Não podemos fazer isso. Temos que usar a internet para o nosso progresso,
para nos tornarmos melhores. Por isso, mais uma vez, a afirmativa, né? Que a internet veloz é inútil se a mente for vagarosa. A mente estreita é essa que se perde em meio a tantas possibilidades, sem saber para onde ir. Naufragam ao invés de navegarem na web. Gastam seu tempo querendo saber da vida dos outros, do que aconteceu aqui ou ali, inaugurando apenas uma nova forma de maledicência e fofoca. Apenas isso. Essa é muito mais rápida. A mente estreita lê, mas não pensa sobre o que leu. Não emite opinião, apenas aceita. Se antes nós passávamos as informações de boca em boca, hoje as informações são passadas, né, de forma veloz, em segundos, para o mundo todo, através da internet. Por isso, o tempo e o conhecimento nos dá muito mais responsabilidades a respeito daquilo que fazemos na vida. A tecnologia está à nossa disposição para nos ajudar, e é o conhecimento intelectual, engendrando o progresso moral, propiciando o adiantamento do ser humano, e não a sua destruição. Quantos filmes, né, já tivemos a oportunidade de assistir, falando justamente sobre a internet tomar, né, nas suas mãos, vamos usar esse termo, né, o controle do planeta todo, desencadeando então guerras, né? Porque os filmes, lamentavelmente, eles quase sempre traduzem aquilo que vai dentro do coração das pessoas. E nós vivemos muito ainda imaginando a destruição do planeta Terra. Por isso os filmes de aniquilação da raça humana, por isso os filmes de zumbi, que tem muito sucesso no cinema, mas que não vão acontecer nunca, é uma ficção apenas. Mas a gente se fixa nessa ficção e se esquece de progredir. Porque a internet, ela tem recursos inacreditáveis criados por nós, pela nossa inteligência. Mas, se nós não tomarmos cuidado, não que ela vai nos dominar, mas ela vai nos trazer, e ela nos traz tantas informações que nós vamos ficar presos a informações que não são úteis, que não vão nos ajudar. Por isso o cuidado que devemos ter. A chamada informação nunca foi tão fácil e tão farta, é certo. Mas será ela, como dizíamos há pouco, por si só suficiente? O que mudou em nós, seres humanos, as agilidades tecnológicas dessa era extraordinária que a gente vive? Tornamos-nos melhores? Ficamos mais caridosos? Ficamos mais dispostos a nos vermos todos na terra como irmãos? Talvez para alguns sim, para os de mente larga e coração amplo. Tantas comunidades do bem na rede, tantas propostas nobres, ligando pessoas em todo o mundo. E vemos quantos grupos nesse tempo de pandemia que vivemos, ora, quantos grupos do bem mostram na internet aquilo que têm realizado. E essas são situações e exemplos motivadores para que nós também façamos o mesmo. Mas ao lado disso, vemos também muitas postagens extremamente agressivas, negativas, e que precisamos cortar isso da nossa vida. Porque aquilo que repercute deve ser sempre algo positivo, algo bom, e não aquilo que seja negativo. Então, por exemplo, nós estamos fazendo esse trabalho que nos deixa felizes, é agradável de fazer, com o intuito de levar a mensagem otimista, positiva, de paz, de equilíbrio. Mensagem trazida por Jesus. Esse é o objetivo. Agora, a postagem, ela viraliza, que é uma linguagem usada de hoje, tem milhões de compartilhamentos, milhões de visualizações? Não. Não tem. Vamos deixar de fazer por isso? De maneira nenhuma. Porque aquilo que fazemos, escrevemos, falamos e pensamos, fica por aí.
essa mensagem ela vai ficar na rede social, onde qualquer um vai poder ter acesso a ela. É uma mensagem boa? É uma mensagem boa, positiva. Então estamos fazendo bem, estamos propagando o bem. Estamos tendo a mente larga também. Então, mesmo que ela não viralize, não tem nenhuma importância. Mas é uma mensagem boa que vai ficar. Porque aquela que viraliza e é ruim, também fica. Durante muito tempo. Até que caia no esquecimento. Tantas comunidades do bem na rede. Inúmeras mensagens de consolo, de esclarecimento, diariamente cruzam os ares virtuais da internet. E levam carinho e alegria a muitos lares infelizes. São muitos os exemplos de como os avanços intelectuais podem ser bem utilizados em favor do desenvolvimento humano. Sejamos nós, estes de mente larga, que querem e trabalham pelo bem comum, das mais diferentes formas possíveis, e que se utilizam de mais esse instrumento para viver o amor. O universo é a condensação do amor de Deus, e somente através do amor poderá ser sentido, enquanto pela inteligência será compreendido. Conhecimento e sentimento unindo-se, harmonizam-se na sabedoria, que é a conquista superior que o ser humano deverá alcançar. Busquemos então a plenitude intelecto-moral, conforme também nos acentua Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Temos que unir, então, a inteligência, o conhecimento intelectual com as virtudes, o bem. Então, são duas situações que precisam se juntar para que nós nos tornemos melhores. Então, nosso grande exemplo, nosso guia e modelo, que é Jesus Cristo, ele tinha exatamente essas duas situações, uma inteligência extraordinária e uma bondade também extraordinária. Que nós possamos caminhar nesse sentido, porque conhecimento nós já temos, certamente, muito conhecimento. Precisamos ter então e desenvolver em nós a bondade, o equilíbrio, a moralidade. Então, que nós utilizemos então a internet para ampliarmos o bem que nós possamos fazer. Pensemos nisso, amigos. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.